Olá, que bom encontrar você mais uma vez aqui no meu canal e hoje gravando um vídeo novo aqui no meu Direção Espiritual, dando, é claro, sempre direções, dicas de amadurecimento, de formação. Muitas pessoas precisam e desejam essa formação. Aliás, quantos não me encontram ou mandam um recadinho? Eu queria participar das formações da Canção Nova, queria aprender mais com a Canção Nova, queria mergulhar, me aprofundar um pouquinho mais. Tá aí uma oportunidade, né? Você visitando meu canal, você encontra, graças a Deus, essa formação. Tem uma série sobre cura interior, uma série sobre dons, uma série sobre direção espiritual, em vários temas diversificados. Então vale a pena você visitar, se inscrever e também indicar para uma outra pessoa, tá bom? Manda aí um linkzinho para que outras pessoas também possam conhecer o meu canal. Eu gravo com muito carinho esses vídeos para que as pessoas justamente tenham uma formação espiritual um pouquinho mais amadurecida, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um tema bem especial também que faz parte da nossa vida de oração. É a oração meditativa. Nós conhecemos a oração vocal, aquela que nós falamos a Deus, expressamos, cantarolamos, enfim, essa oração é válida. Ela gera frutos, né? Ela tem frutos específicos. Mas nós também precisamos avançar um pouquinho mais e experimentar alguns frutos bem preciosos de uma oração mais reflexiva, uma oração meditativa. Tem muita gente que não consegue chegar nessa oração, porque chega na capela, chega no seu quarto e a pessoa é agitada demais, então ela tem que falar. É bom? É ótimo, né? Isso ajuda bastante. Porém, nós temos que dar um passo no nosso crescimento, né? Vamos entrar na oração meditativa, aquela que não tem muitas palavras, mas que gera em nós uma mudança interior fantástica, um amadurecimento espiritual profundíssimo. Não que a oração vocal também não realize, porém a oração meditativa, a oração reflexiva, ela, vamos dizer assim, adentra em espaços que a oração vocal às vezes não consegue que a gente atinge porque a gente fica muito preocupado em falar, né? E a oração reflexiva faz a gente entrar dentro da gente e nos encontrarmos com o Senhor que habita dentro de nós. E olha, a oração reflexiva nos ajuda e nos prepara para um convívio melhor na sociedade, um convívio com as pessoas. A oração reflexiva nos faz ver nossos defeitos, é a oração mais mental, né? Vamos dizer assim. Meditar é pensar na presença de Deus, é pensar em silêncio, se medita sozinho, ou pensar audivelmente se medita com alguém, mas alguém que está do seu lado, que é o próprio Senhor. E é sentir essa presença de Deus, é refletir com Deus, é sentir a presença dele do nosso lado, é tentar olhar a Deus e olhar como Deus olha para aquela situação. Muitas pessoas erram nas suas vidas, nas suas decisões, porque não refletem e não entram nessa oração reflexiva. Então, elas, vamos dizer assim, ficam batendo cabeça, que nessas moças que ficam batendo na janela, né? Não sabem em que direção elas vão. A oração reflexiva nos ajuda a caminhar um pouquinho mais com Deus. A falta de meditação, ela traz para nós, infelizmente, esses tropeços. A gente não reflete, a gente não busca em Deus, a gente não sente Deus, a gente não escuta a voz de Deus. Essa oração e oração meditativa nos ajuda a amadurecer. Por quê? Porque ela faz a gente entrar na gente mesmo e faz ver e enxergar os nossos defeitos. Faz ver e perceber que eu não estou tão certa assim naquela situação, diante daquilo que aconteceu. Me faz ver as coisas em vários ângulos diferentes, enquanto eu estou na presença de Deus. E é claro, ela vai ter alguns graus, né?
vamos dizer assim, a gente pode se aprofundar mais nisso. Eu me coloco na presença de Deus e aí vem toda aquela agitação, né, que a gente tem. Eu me entrego, eu falo com o Senhor no meu coração, eu me abandono, eu sinto a presença dele, ele me faz enxergar aquela situação de maneira diferente, eu assumo a minha postura e também, vamos dizer assim, os meus defeitos e fraquezas, e aí eu me lanço em Deus para que ele realize a sua vontade. E aí eu sinto a aprovação de Deus, a benevolência, a misericórdia. Eu bebo da misericórdia de Deus. Quem medita ao menos 10 minutos jamais estaciona no seu processo de frutificação e floração. Que bonito, né? O homem e a mulher fiéis à meditação diária são diariamente incitados à coerência entre o que creem, o que fazem e entre o que Deus espera deles e aquilo que eles são. Muito interessante. Quem medita diariamente é incitado à coerência. Então a pessoa, ela sabe daquilo que ela está crendo, em quem ela está crendo, sabe o que ela está fazendo e sabe também o que Deus espera dela. Porque a reflexão, a meditação nos ajuda nesse processo de amadurecimento e põe diante dos nossos olhos nossas virtudes e desvirtudes, nossos pecados. Né? Coloca diante de nós as virtudes que nós ainda podemos alcançar, podemos atingir aquelas que nós ainda não atingimos. Santo Afonso de Ligório e muitos santos, eles tinham essa prática de reflexão, de meditação, e eles alcançaram uma intimidade muito grande com o Senhor. Em vários aspectos, eles foram vivendo momentos em que, pode-se dizer, momentos divinizantes, ou seja, em que eles eram envolvidos pela presença de Deus. Olha, uma dica que eu deixo para você. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você, às vezes está a agitação da igreja, da capela, né? Pare e naquele momento sinta o Senhor perto de você. Pare um pouquinho. Não fique olhando quem foi, quem não foi, e quem está na frente, quem está atrás, né? Que horas são, está acabando a missa. Pare ali com Jesus e sinta a presença dele. Momento para você estar com o Senhor, e isso vai trazer muitos frutos para a sua vida. Para quem não medita, os defeitos pessoais e até os dos outros, né, eles se sobressaem, eles aparecem, a gente fica vendo defeito para tudo quanto é canto, nosso e principalmente dos outros também. Quem não medita desanima facilmente na luta e não vai longe. É como andar sem a luz, né? Caminhar sem a perspectiva de Deus, sem a escuta de Deus, sem a voz de Deus. Há pessoas que, infelizmente, né, e nós somos essas pessoas, né, que muitas vezes nos perdemos nos nossos pecados, nos perdemos nas nossas decisões e envelhecemos nos nossos defeitos. Nós cristalizamos. Sabe o que é um cristão cristalizado? É aquele que não muda mais. Ah, fulano já tem idade, olha, ele não vai mudar mais. Mentira! Pela força do Espírito, todos nós podemos mudar. É o que está em João, capítulo 3. Quem pode nascer de novo? Todo homem pode nascer de novo. Jesus disse, você pode nascer de novo. E Nicodemos, ele disse, mas eu já sou velho, ou seja, eu estou cristalizado. Não, o Senhor disse para Nicodemos, você pode e deve nascer de novo. Sim, Nicodemos, você deve, pela força do meu Espírito, pela força de uma meditação, de uma reflexão dos seus defeitos. Olha, diante de tudo isso, o Senhor nos convida, né, a adentrarmos nesse processo para que nós possamos experimentar os frutos de uma reflexão, de uma oração meditativa, contemplativa, né? E deixar-nos levar pelo Espírito para não cristalizarmos. É diferente, como eu já disse, da oração vocal. E é diferente também da leitura espiritual.
aquele momento em que você não fala quase nada, mas você está ali, diante do Senhor, sendo envolvido no silêncio, no silêncio. Isso pode ser feito no seu quarto. Não foi isso que Jesus falou? Quem quiser orar ao Pai, fecha a porta do quarto e ora a Deus, né? Porque ali a gente tem a nossa intimidade. Então você pode prevalecer ali na intimidade com Deus. E você precisa procurar esses momentos a sós com o Senhor. Entra no teu quarto. No meu livro, esse livro aqui, né? Aquele que fala contigo, livro maravilhoso, tem um capítulo em que eu escrevo: Jesus nos purifica de todo barulho exterior. E aí eu vou falar justamente que nós precisamos buscar o nosso cantinho sem ninguém, como o Senhor canta naquela música. Ouço o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Viu? Então você precisa buscar o seu cantinho sem ninguém. Santa Faustina, no diário, ela diz assim: mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio da alma e permanecer em silêncio, não como um silêncio sombrio, mas como um silêncio na alma, isto é, um recolhimento em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. É necessário esses momentos em que nós vamos ficar a sós com Deus, onde nós desligamos a televisão, a internet, o celular, e nós vamos ouvir a Deus. E esse ouvir o Senhor, essa meditação nos faz amadurecer, nos faz descristalizar, né? Tirar aquele gesso duro da nossa alma que faz de nós pessoas velhas, né? Isso você precisa fazer. Santo Antônio de Pádua diz assim: se alguém se retira do mundo inquieto para a solidão e aí descansa, a este aparece o Senhor. Se alguém se retira do mundo inquieto para a solidão e aí descansa, a este aparece o Senhor. Você quer ver o Senhor? Tá aí a voz de Santo Antônio de Pádua e a direção, né? Retire-se do mundo, vá fazer o seu silêncio, vai estar diante do Senhor e Ele vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Espero ter ajudado. A gente vai falar mais sobre esse assunto, se Deus quiser, tá bom? Deixa aí o seu like, seu joinha, indique para alguém esse canal, se inscreva nele e reflita um pouco mais sobre esse aspecto da direção espiritual na nossa vida. Um grande beijo, até o próximo.